Foi minha própria filha quem tentou me matar. Por alguns segundos, o mundo ao meu redor parou. O barulho dos talheres, o murmúrio do restaurante, até o som do meu próprio coração pareceram desaparecer. Senti como se um copo de cristal tivesse se quebrado dentro de mim, e cada estilhaço atravessasse lentamente a minha alma. A traição, quando vem de quem mais amamos, não grita, ela sussurra, e esse sussurro ecoa por toda a vida. Às vezes penso que o amor de mãe é como o mar, calmo e acolhedor na superfície, mas capaz de esconder tempestades nas profundezas. Eu nunca imaginei que um dia afundaria nas águas que eu mesma aqueci com carinho. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu a dor de ser traído por alguém que jurava te amar para sempre? Se já viveu algo assim, conte nos comentários quantos anos você tem ou de onde está assistindo. E se ainda acredita que o amor pode vencer até a maior das decepções, curta este vídeo e se inscreva no canal para ouvir histórias reais de superação, perdão e renascimento. Meu nome é Maria Nogueira, tenho 65 anos e dediquei 4 décadas da minha vida a construir uma rede de hotéis que acabei de vender por 47 milhões de reais. Era para ser o início da minha aposentadoria tranquila, uma nova fase ao lado da minha filha, Isabela, e do meu genro, Rafael. Mas naquela noite, enquanto brindávamos o meu sucesso em um restaurante luxuoso de Copacabana, eu não sabia que o verdadeiro banquete estava sendo servido para a morte. Eu ainda lembro do brilho dourado das luzes refletindo no copo de cristal naquela noite. Cada detalhe do restaurante parecia ter sido escolhido para celebrar a vitória de uma vida inteira de trabalho. As velas acesas, o som discreto do piano, o perfume leve de flores tropicais, tudo parecia perfeito. Eu tinha vendido minha rede de hotéis, os Hotéis do Sol, por 47 milhões de reais. 47 milhões. Um número que representava décadas de esforço, noites sem dormir e sacrifícios que poucos conhecem. Era o fim de uma era e o início de outra. Minha filha Isabela, a única que eu tinha no mundo, estava sentada à minha frente. Ela vestia um vestido preto elegante que eu mesma havia lhe dado no aniversário anterior. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples e sofisticado. Ela sorria e parecia orgulhosa. Ao lado dela, seu marido Rafael, com aquele charme ensaiado que sempre me incomodou, levantou a taça de champanhe e fez um brinde. Mãe, você é um exemplo para todos nós. Agora pode finalmente descansar, aproveitar a vida que construiu. Sorri, tentando esconder o desconforto que aquela frase me causou. Eu nunca fui do tipo que descansa. Minha vida sempre foi feita de movimento, de metas, de lutas silenciosas. E de alguma forma, o tom de alívio na voz de Rafael me soou estranho. Era como se ele estivesse mais feliz com o fim da minha jornada do que eu mesma. Tenho planos, respondi. O Instituto Antônio vai sair do papel. Notei um leve endurecimento no olhar de Isabela. Foi rápido, mas suficiente para me deixar em alerta. Ela pousou a taça sobre a mesa e perguntou com um sorriso tenso: Instituto Antônio? O que é isso, mãe? Uma fundação em homenagem ao seu pai. Quero ajudar crianças órfãs, dar oportunidades que ele teria adorado oferecer se estivesse vivo. Rafael se engasgou levemente com o champanhe. Que lindo, disse, mas seu tom denunciava algo entre a surpresa e a irritação. E quanto pretende doar? Uma parte significativa da venda, respondi calmamente. Ainda estou decidindo o valor exato. O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Isabela forçou um sorriso. Você sempre teve um coração enorme, mãe. Papai ficaria orgulhoso. Olhei para ela tentando encontrar sinceridade em seu rosto, mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse o brilho nos olhos dela, um brilho que eu já não reconhecia, um brilho que misturava admiração e cálculo. Quando o garçom se aproximou para recolher os pratos, meu celular tocou. Era Clara, minha amiga e advogada, que vinha cuidando dos últimos detalhes da venda. Pedi licença e caminhei até o saguão do restaurante para atender. A conversa foi breve. Clara apenas queria confirmar o horário da assinatura final dos documentos na manhã seguinte. Tudo estava pronto. Eu estava prestes a fechar o maior capítulo da minha vida. Quando desliguei, fiquei um momento parada, olhando o reflexo das luzes na parede de vidro. Pensei em Antônio, meu marido, que havia morrido há mais de 20 anos.
Tudo o que eu fizera desde então tinha sido, de alguma forma, para honrar sua memória e garantir que nossa filha tivesse o futuro que ele sonhou para ela. Voltei à mesa com um sorriso tranquilo, mas algo estava diferente. Isabela e Rafael conversavam em voz baixa. Assim que me aproximei, pararam abruptamente. Está tudo bem? Perguntei. Claro, mãe, disse Isabela, recompondo o sorriso. Estávamos falando sobre o quanto você merece essa nova fase. Aiwor Mayon e a Sengonia. Assenti, mas dentro de mim algo começou a se mover, como uma sombra antiga despertando. O instinto materno raramente erra. Sentei-me e peguei meu copo de suco de frutas vermelhas. Não bebia álcool desde que o cardiologista me alertara sobre minha pressão alta. O líquido estava mais escuro do que o normal, mas achei que fosse por causa da iluminação do restaurante. Levei o copo aos lábios, mas parei. Um pequeno resíduo branco flutuava no fundo, algo tão sutil que talvez outra pessoa nem notasse. Coloquei o copo de volta na mesa, fingindo não perceber. Acho que ficou doce demais, murmurei. Pode trazer outro, por favor? O garçom assentiu e levou o copo embora. Eu observei discretamente o rosto de Isabela e Rafael. Por um breve instante, vi os dois trocarem um olhar rápido, quase imperceptível, um olhar de tensão. A conversa seguiu, mas já não era a mesma. Cada palavra deles parecia ensaiada, cada sorriso, forçado. Quando a sobremesa chegou, eu só queria ir embora. Do lado de fora, a brisa da noite carioca soprou leve, o ar cheirava a maresia e a jasmim. Isabela me abraçou forte, talvez mais do que o normal. Te amo, mãe, sussurrou. Também te amo, respondi, embora algo dentro de mim dissesse que aquele amor estava prestes a mudar de forma para sempre. Entrei no carro, mas antes que pudesse ligar o motor, ouvi uma batida na janela. Era o garçom, o mesmo que nos atendera a noite toda. Um rapaz jovem, rosto sincero, olhos aflitos. Desculpe incomodar, Dona Maria, disse ele em voz baixa, mas há algo que preciso lhe contar. Meu coração acelerou. O que houve, João? Quando a senhora saiu para atender o telefone, eu estava servindo a mesa ao lado. Vi sua filha colocar algo no seu copo, um pó branco, tirado de um frasco pequeno que ela tirou da bolsa. O marido dela olhava ao redor, como se estivesse vigiando. Por um segundo, o mundo pareceu girar. As luzes, as vozes, tudo desapareceu. Você tem certeza do que viu? Perguntei quase num sussurro. Absoluta. Trabalho aqui há 15 anos. Nunca me meto na vida dos clientes, mas não consegui ficar calado. Aquilo não parecia certo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Uma parte de mim queria acreditar que ele estava enganado, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas outra parte, mais profunda e dolorosa, sabia que ele dizia a verdade. Obrigada, João, murmurei. Você fez a coisa certa. Ele hesitou e tirou algo do bolso. Uma pequena sacola plástica transparente. Dentro, o copo que eu havia pedido para trocar. Achei melhor guardar. Caso a senhora queira mandar analisar. Elisara o provedouros. Peguei a sacola com as mãos trêmulas. Você é um homem corajoso. Só fiz o que achei certo, respondeu ele, e se afastou. Fiquei parada dentro do carro, olhando o copo dentro da sacola. Minhas lágrimas caíram silenciosas, mas não eram de tristeza. Eram frias, quase cortantes, lágrimas de raiva e incredulidade. Como uma filha que eu criei sozinha, que recebeu tudo que eu pude dar, poderia desejar a minha morte? As pessoas dizem que o amor de mãe é incondicional. Talvez seja, mas naquele momento senti nascer dentro de mim algo novo, algo que eu nunca havia sentido antes, um tipo de frieza que queimava por dentro. Peguei o celular e disquei o número de Clara. Ela atendeu de imediato. Maria? Está tudo bem? Você tinha razão. Foi tudo o que consegui dizer. Do outro lado, silêncio. Ela entendeu. Volte para casa agora, disse com voz firme. E não fale com ninguém. Amanhã nos encontramos. Desliguei. O som do mar parecia mais alto naquela noite, como se as ondas trouxessem um aviso antigo. Liguei o carro e dirigi em silêncio pelas ruas quase vazias. As luzes de Copacabana passavam como vultos. Tudo o que eu conseguia pensar era no que viria a seguir. Não sabia ainda o que faria. Só sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre.
Naquela noite, ao deitar, encarei o teto por horas. O som distante das ondas se misturava ao eco das palavras de João. Vi sua filha colocar algo no seu copo. A partir daquele instante, minha vida, que até então tinha sido construída sobre amor, confiança e trabalho, passaria a ser guiada por uma força que nascia do veneno do engano. E, enquanto o primeiro raio de sol atravessava a janela do meu quarto, uma decisão silenciosa já havia sido tomada dentro de mim. Eu iria descobrir toda a verdade, e faria com que eles pagassem. Na manhã seguinte, o sol parecia brilhar diferente, quase ofensivo. Abri as cortinas e senti o calor invadir o quarto, mas dentro de mim tudo estava frio. O copo dentro da sacola plástica estava sobre a mesa de cabeceira, lembrando-me de que nada do que vivi na noite anterior era um pesadelo. Era a realidade. Peguei o telefone e liguei para um laboratório privado. Não queria polícia, nem escândalos, nem manchetes. Queria a verdade. E a verdade, às vezes, precisa ser comprada com silêncio. 2 horas depois, entrei em um pequeno prédio discreto no centro do Rio. Entreguei a amostra ao técnico e disse apenas: "Quero um exame completo e quero o resultado hoje." Ele me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Dinheiro abre portas e fecha bocas. Enquanto esperava, sentei-me em um café próximo. O aroma do café fresco misturado ao barulho do trânsito era quase reconfortante, até que meu celular vibrou. O nome dela apareceu na tela. Isabela. Respirei fundo e atendi. "Mãe, está bem? Ontem você saiu meio estranha do restaurante." Fiquei preocupada. A voz dela soava doce, envolta em preocupação falsa. Por um instante, fechei os olhos e tentei ouvir a menina que ela foi um dia, aquela que segurava minha mão na praia e dizia que eu era sua melhor amiga. Mas essa voz já não existia. "Estou bem, querida. Só um pouco cansada. Foi uma noite longa." "Que bom. Achei que talvez não tivesse dormido bem. Ou, sei lá, estivesse doente." O jeito como ela hesitou ao falar doente me fez estremecer. Parecia quase uma decepção por eu ainda estar viva. "Não, nada disso. Na verdade, estou indo ver Clara agora. Temos que finalizar os papéis da fundação." "Ah, sim. O Instituto Antônio." 3 encruzilhados. Do outro lado da linha. Silêncio. "Mãe", disse ela enfim, "você ainda vai fazer isso agora? Quero dizer, acabou de vender os hotéis. Talvez devesse descansar um pouco antes de começar algo novo." Eu podia ouvir o nervosismo crescendo na respiração dela. "Já está tudo encaminhado, Isabela. Pretendo doar 30 milhões para o Instituto. Acho que é um bom começo." O silêncio se transformou em respiração ofegante. 30 milhões? Mãe, isso é quase tudo. O que vai fazer com o resto da sua vida? Não pode simplesmente doar tudo. "Não se preocupe comigo, querida. O que tenho é suficiente." Desliguei antes que ela pudesse dizer mais. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Era como se eu tivesse colocado um espelho diante dela e, por um breve momento, visto o que realmente importava: dinheiro. 3 horas depois, o laboratório me ligou. Fui buscar o resultado com o coração disparado. O técnico, um rapaz jovem de óculos, me entregou o envelope com mãos trêmulas. "Senhora, é sério." O líquido continha uma dose muito alta de propranolol. Em alguém com problema cardíaco, seria fatal. Assenti em silêncio, agradeci e saí. O sol do meio-dia queimava, mas eu só sentia frio. Sentei no carro e abri o envelope. Lá estava, preto no branco, propranolol em quantidade letal. O mesmo remédio que minha filha sabia que eu tomava todos os dias. Era o plano perfeito, um ataque cardíaco. Natural, sem suspeitas. O amor de uma mãe tem limites? Naquele momento, percebi que talvez sim. Peguei o celular e liguei para Clara. "Já tenho a prova", disse. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz calma e firme que sempre me ancorou. "Então agora é hora de agir. Venha para o escritório." Haroldos comento. No caminho, algo em mim começou a se transformar. A dor deu lugar à clareza. Eu sabia que minha filha e o marido estavam afundados em dívidas. Clara vinha tentando me avisar havia meses. Eu não quis ouvir. Agora não havia mais dúvidas. Eles tinham cruzado uma linha que não tinha volta. Ao entrar na sala de Clara,
Encontrei-a sentada atrás de sua mesa, como sempre impecável. Ela ergueu os olhos e leu tudo em meu rosto antes que eu dissesse uma palavra. Então era verdade. Coloquei o relatório sobre a mesa. Eles tentaram me matar. Clara passou os olhos pelo papel. Propranolol. É uma escolha inteligente. Quase impossível de detectar numa autópsia comum. Isabela estudou enfermagem por um tempo. Deve ter aprendido o suficiente. Ela me olhou por um longo momento. Depois perguntou: quer denunciar? Neguei. Não. Quero que paguem, mas não com a prisão. Quero que sintam o medo que eu senti. Quero que saibam que eu sei. Clara cruzou as mãos. E o que pretende fazer? Quero que descubra tudo sobre as finanças deles. Quero ver até onde afundaram. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Já mandei investigar. Os relatórios chegaram hoje cedo. Abri a pasta e comecei a ler. Cada página era um soco. Cartões de crédito estourados, empréstimos com agiotas, um carro de luxo prestes a ser tomado, um apartamento hipotecado, viagens caras, jantares extravagantes, roupas de grife, uma vida construída sobre aparências. Eles estão falidos, murmurei. E desesperados, completou Clara. Fechei a pasta com força. Então foi por isso. Quando mencionei a fundação, eles perceberam que o dinheiro estava escapando das mãos deles. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu respirava com dificuldade, tentando conter a mistura de raiva e tristeza. Você ainda os ama? Perguntou Clara. Sorri sem alegria. Amar é fácil. O difícil é continuar amando depois de ser traída. Ela assentiu. Algumas pessoas se perdem pelo caminho. A ganância é um abismo que engole tudo. Então, eu vou mostrar a eles o que é o verdadeiro abismo. Clara levantou uma sobrancelha. Maria, não faça nada precipitado. Não se preocupe, nada precipitado. Quero que me ajude a preparar algo, um novo testamento. E amanhã quero que os dois venham até aqui. Diga que quero discutir os valores da fundação. Eles virão correndo. Clara hesitou. Está planejando algo? Sim, respondi, levantando-me. Algo que eles nunca esquecerão. Enquanto saía do escritório, o sol começava a se pôr. O céu se tingia de vermelho, e por um instante pensei que a cidade inteira refletia o veneno que corria dentro de mim. No elevador, olhei meu próprio reflexo no espelho. O rosto que vi não era mais o da mulher de ontem. Não era a mãe dedicada, nem a empresária forte. Era outra. Uma mulher moldada pela dor e pela traição. Naquela noite, sentei-me na varanda de casa com uma xícara de chá. A brisa trazia o cheiro do mar, mas a paz não vinha. Eu sabia que o dia seguinte marcaria o início de algo que não tinha volta. E antes de levantar, olhei para a câmera do celular e gravei uma mensagem curta para mim mesma. Maria, nunca esqueça o que sentiu hoje. A dor é o lembrete de que você está viva. Use-a, transforme-a. Fechei os olhos e deixei o som das ondas me embalar. Na manhã seguinte, acordei mais leve, mais decidida. Não era o fim. Era o começo da minha vingança silenciosa. Mas antes de continuar essa história, quero te perguntar algo. Você teria coragem de olhar nos olhos de quem tentou te destruir e seguir em frente? Se você acredita que o perdão é impossível em certas situações, escreva nos comentários quantos anos você tem ou de onde está assistindo este vídeo. Agora, se acha que o amor de uma mãe pode superar até a maior das traições, curta este vídeo e se inscreva no canal. Ainda vem muita história que vai te fazer arrepiar. Naquele momento, eu não sabia até onde a minha escolha me levaria. Só sabia que, uma vez aberto o caminho da vingança, é impossível voltar atrás. Acordei antes do amanhecer. O céu ainda estava cinza, e o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Fiz café e fiquei olhando o vapor subir da xícara, tentando encontrar respostas nas curvas da fumaça. Em poucas horas, eu estaria frente a frente com Isabela e Rafael, a filha que eu criei sozinha, o homem que ela escolheu para dividir a vida e agora, aparentemente, a culpa. Coloquei um vestido simples, cinza. Não queria parecer fraca, mas também não queria parecer pronta para uma batalha. Queria apenas que eles me vissem como eu realmente era, uma mãe que descobriu o impensável. Quando cheguei ao escritório de Clara, ela já me esperava na recepção. Havia algo diferente em seu olhar. Mistura de preocupação e admiração. Eles já estão aqui, disse.
Chegaram cedo. Assenti em silêncio. Minhas mãos estavam frias, mas meu coração batia firme. Eu havia passado a noite ensaiando cada palavra, cada olhar. Agora era hora de colocar tudo em prática. Clara me conduziu até a sala de reuniões. Ao abrir a porta, vi os dois sentados lado a lado. Isabela vestia azul claro, uma cor suave demais para a tempestade que carregava por dentro. Rafael, em um terno escuro, parecia desconfortável. Quando me viram, levantaram-se. Mãe, disse Isabela com um sorriso forçado. Que bom ver você melhor. Ficamos tão preocupados. Dei um passo à frente, mantive a voz calma. Estou muito bem, obrigada. Uma boa noite de sono faz milagres. Sentei-me e Clara tomou seu lugar ao meu lado, abriu uma pasta sobre a mesa e olhou para eles com expressão neutra. Maria pediu esta reunião para discutir alguns ajustes nos planos financeiros depois da venda dos hotéis, começou ela. Os olhos de Isabela brilharam por um instante. Rafael endireitou-se na cadeira. Claro, disse Isabela apressadamente. Achei mesmo que aquela doação era exagerada. 30 milhões, mãe, é muito dinheiro. Levantei a mão, interrompendo-a. De fato, houve uma mudança de planos. O alívio que atravessou o rosto dela foi visível. Rafael até se permitiu um pequeno sorriso. Pensei melhor, continuei. E percebi que há coisas mais importantes que o dinheiro. Coisas que só se compreendem quando se está à beira da morte. O ar ficou denso. Isabela congelou. Rafael desviou o olhar. Mãe, o que quer dizer com isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Abri lentamente a bolsa e tirei um envelope. Coloquei sobre a mesa. Vocês sabem o que é isso? Isabela olhou, mas não tocou. Rafael parecia suar. Um relatório toxicológico, expliquei. Analisaram o conteúdo do meu suco de frutas vermelhas, propranolol, em dose letal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tic-tac do relógio na parede parecia um martelo batendo no coração de cada um. Mãe, isso é algum tipo de engano, começou Isabela tentando rir. Eu jamais faria isso. Não brinque comigo, interrompi. Você foi vista. O garçom, João, viu quando colocou algo no meu copo. E eu ainda tenho o copo. Está guardado. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela. Rafael tentou segurar sua mão, mas ela afastou. Isso é absurdo, ele disse com voz tensa. Você está nos acusando de quê exatamente? De tentativa de assassinato, respondi friamente. Clara colocou as mãos sobre a mesa, com firmeza. A senhora Maria tem provas. Se quiséssemos, poderíamos ir agora mesmo à polícia. Isabela soluçou. Mãe, por favor, não faz isso. Eu estava desesperada. Desesperada por quê? Por dinheiro? Perguntei. Você tinha tudo. Eu te dei tudo. Resfalados e tembaralia. Ela me olhou com raiva e vergonha. Você acha que me deu tudo, mas nunca me deu o que eu mais queria. Atenção. Depois que papai morreu, você se enterrou no trabalho. Eu cresci sozinha. Senti o golpe. Por um segundo, o coração vacilou. Eu fiz o que precisava ser feito. Trabalhei para te dar um futuro. E em troca me deixou um vazio. O dinheiro nunca encheu esse buraco, mãe. Você acha que sabe o que é amor, mas sempre amou mais os seus hotéis do que a mim. Rafael olhou para ela assustado. Isabela, chega. Mas ela continuou, com lágrimas misturadas à fúria. Quando falou daquela fundação, eu percebi que ia doar tudo, ia ficar sem nada. Eu e Rafael íamos perder tudo. Você ia dar nossa herança para estranhos. Herança? Repeti. Nada do que conquistei te pertence ainda. Você queria a minha morte por causa de algo que eu ainda nem te dei. Ela não respondeu. Apenas chorava, o rosto desfeito. Rafael, pálido, tentava recuperar o controle. O que vai fazer conosco? Perguntou ele. Vocês têm duas opções, disse Clara. Podemos chamar a polícia agora e entregar tudo, ou podem assinar este documento. Ela empurrou uma pasta em direção a eles. Dentro havia uma confissão e um acordo. Assinam que admitiram o que fizeram e que nunca mais terão contato com Maria. Nenhuma tentativa de aproximação. Se algo acontecer a ela, o documento será entregue às autoridades. Isabela levantou os olhos. E o dinheiro? O dinheiro vai para o Instituto Antônio, como sempre planejei, respondi. Mas pagarei suas dívidas. Considerem isso a última coisa boa que farei por vocês.
Rafael suspirou. E se não assinarmos? Então vão para a cadeia. O silêncio se prolongou. Finalmente, Isabela pegou a caneta. As mãos tremiam tanto que a tinta manchou o papel. Quando terminou, empurrou os documentos de volta e abaixou a cabeça. Pode ir embora, disse eu, a voz firme. Vocês têm 48 horas para sair do país. Eles se levantaram devagar. Rafael tentou dizer algo, mas Isabela o segurou pelo braço. Ao passarem por mim, ela parou por um instante. Por que está fazendo isso, mãe? Porque é o único jeito de continuar viva. Ela me olhou e por um momento vi nos olhos dela não arrependimento, mas um vazio, um abismo. Quando a porta se fechou, o som ecoou dentro de mim como um tiro. Clara se aproximou e colocou a mão sobre a minha. Você fez o que precisava. Assenti, mas o gosto da vitória era amargo. Nada no mundo podia apagar a dor de perder uma filha viva. Fiquei ali, olhando o documento assinado, como se fosse um epitáfio. O fim de algo que um dia foi amor. Ao sair do escritório, o vento soprou forte, levantando meus cabelos. O céu estava nublado e uma chuva fina começou a cair. Senti cada gota como se lavasse um pouco da culpa, mas também marcasse o início de algo novo. Olhei para o horizonte, onde o mar se misturava com o céu, e pensei que talvez ainda houvesse algo a reconstruir dentro de mim. Mas o que eu não sabia naquele momento era que, às vezes, o passado encontra maneiras misteriosas de voltar, e o meu estava prestes a bater novamente à minha porta. Foram os dias mais longos da minha vida. O escritório de Clara parecia ainda ecoar o som daquela porta se fechando. A imagem de Isabela assinando o documento me perseguia todas as noites. Eu a via sentada à mesa, os olhos marejados, a mão trêmula segurando a caneta, e o vazio que senti quando ela saiu pela última vez da minha vida era pior do que qualquer dor física. Clara cumpriu cada passo do acordo. Em 2 dias, Isabela e Rafael partiram do Brasil. Ela me avisou com um simples telefonema. Eles embarcaram para Lisboa esta manhã, disse com voz firme. E suas dívidas já foram pagas, como combinamos. Agradeci, mas não respondi mais nada. Fiquei em silêncio, olhando o mar pela janela da sala. O apartamento, antes cheio de vida, agora parecia um túmulo. Não havia mais risadas, nem vozes, nem lembranças que não doessem. Nos primeiros dias, a raiva era o que me mantinha de pé. Eu repetia para mim mesma que havia feito o certo, que tinha sido justa. Mas quando a raiva passou, o silêncio veio. Um silêncio tão profundo que parecia sussurrar coisas que eu não queria ouvir. Acordava cedo, mas não tinha vontade de sair da cama. As horas passavam devagar, entre xícaras de café frias e livros que eu não conseguia ler. A televisão ficava ligada apenas para quebrar o vazio, mas eu não prestava atenção em nada. Uma tarde, Clara apareceu sem avisar. Entrou com a confiança de quem sabe que a casa está aberta, mas o coração da dona, fechado. Você não pode continuar assim, Maria, disse ela, tirando os sapatos e sentando-se no sofá. Já passou tempo suficiente. Olhei para ela sem emoção. Tempo suficiente para o quê? Para parar de se culpar. Ri, um riso sem alegria. Culpa? Eu fiz o que precisava, salvei minha própria vida. Sim, mas perdeu o que mais amava. E agora precisa decidir o que vai fazer com o que sobrou. Fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Eu ainda estava viva, mas não sabia o que fazer com essa vida. Clara abriu uma pasta e a colocou sobre a mesa. Lembra do Instituto Antônio? Está tudo pronto para começarmos. O terreno, os papéis, os primeiros projetos. Instituto Antônio. Repeti devagar. O nome soava distante, quase esquecido. Você sempre quis isso, ajudar crianças, dar oportunidades. É hora de transformar a dor em algo que valha a pena. Passei os dedos pela capa da pasta, mas não a abri. Não sei se tenho forças. Clara se inclinou para a frente. Você construiu um império sozinha, Maria. Criou uma filha sozinha. Sobreviveu à traição mais cruel que uma mãe pode imaginar. Não me diga que não tem força. Fechei os olhos. As palavras dela cortaram fundo. Quando abri, o sol entrava pela janela, dourando as paredes brancas do apartamento. Pela primeira vez em semanas, senti vontade de respirar fundo. Tudo bem, murmurei. Vamos fazer isso. O instituto vai sair do papel. Clara sorriu. Sabia que você ainda estava aí dentro.
Passamos o resto da tarde revisando documentos e planos. À medida que lia cada proposta, algo dentro de mim começava a se aquecer. Um fio de propósito, pequeno, mas real. À noite, depois que Clara foi embora, fiquei sentada na varanda, olhando o mar. As ondas vinham e iam, eternas, indiferentes à dor dos humanos. E naquele ritmo eu encontrei um estranho consolo. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Visitei o terreno que havia comprado anos atrás, na região central do Rio. O lugar estava abandonado, mas eu conseguia imaginar o futuro ali. Um prédio branco, cheio de janelas, com risadas infantis ecoando pelos corredores. Cada detalhe do projeto levava o nome de Antônio. Ele sempre dizia que a vida só tinha sentido quando se deixava algo bom para trás. Mas, à medida que o instituto começava a tomar forma, a solidão continuava me acompanhando. Às vezes, acordava no meio da noite e pensava em Isabela. Será que ela estava bem? Será que dormia em paz? Ou o peso do que fez a seguia como me seguia agora? Certa manhã, encontrei uma carta de Clara na portaria. Dentro, havia uma foto do terreno e uma pequena mensagem escrita à mão. Cada tijolo será uma chance de recomeço. Você está construindo não apenas um prédio, mas uma nova versão de si mesma. Guardei o bilhete na gaveta e respirei fundo. Sim, talvez fosse isso que eu precisava, recomeçar. O tempo passou. Os meses se misturaram, e o instituto começou a ganhar vida. Eu voltava a sorrir, aos poucos. As pessoas começaram a me procurar para entrevistas, doações, parcerias. Eu recusava a maioria. Não queria holofotes, só resultados. Numa noite de domingo, sentei no sofá e olhei uma foto antiga de Isabela, ainda criança, segurando uma pipa vermelha. Foi tirada no mesmo lugar onde Antônio costumava levá-la para brincar. Aquela imagem me fez chorar pela primeira vez em muito tempo. Chorei não de raiva, mas de saudade. Da menina que ela foi, da mãe que eu fui, da vida que deixamos escapar. Depois do choro, veio um alívio suave. Percebi que a dor não tinha desaparecido, mas tinha mudado de forma. Já não queimava, apenas existia. Dias depois, Clara me chamou para visitar o canteiro de obras. As fundações estavam sendo erguidas, e o barulho das máquinas enchia o ar. Ela me entregou um capacete amarelo e sorriu. Está vendo? Está voltando a viver. Esse Portaro. Enquanto caminhávamos entre as estruturas, vi um ipê amarelo isolado no centro do terreno. Era o único que restara da antiga construção. Quero que ele fique, disse eu. Esse ipê vai ser o coração do instituto. Clara assentiu. Como quiser. É bonito pensar que um símbolo de vida vai ficar no centro de tudo. Toquei o tronco da árvore e senti algo parecido com esperança. Mas naquela mesma noite, quando cheguei em casa, encontrei um envelope debaixo da porta, sem remetente, sem carimbo, apenas meu nome escrito à mão. Abri com cuidado. Dentro havia uma única folha, uma frase curta, em letras tremidas. Nem todo silêncio é esquecimento. Fiquei parada, o coração acelerado. O papel cheirava a perfume conhecido. Por um segundo senti o chão desaparecer. Aquela caligrafia, aquele perfume, pertenciam a Isabela. Fiquei parada na sala, o envelope aberto entre as mãos, como se segurasse um fantasma. As palavras naquela folha pareciam pulsar sozinhas. Nem todo silêncio é esquecimento. Li e reli dezenas de vezes, até decorar cada curva da caligrafia. Eu conhecia aquelas letras. Aquele perfume leve de jasmim era dela. Sentei-me no sofá, tentando acalmar a respiração. O que Isabela queria dizer? Por que agora, depois de meses de ausência, ela voltava a me procurar? Será que estava arrependida? Ou queria apenas reabrir feridas que mal haviam cicatrizado? Naquela noite, não consegui dormir. Cada estalo da casa parecia um sinal, cada som do vento parecia um sussurro com o meu nome. O passado tinha voltado a bater à minha porta e eu não sabia se devia abrir. Na manhã seguinte, liguei para Clara. Recebi uma carta, disse sem rodeios. Do outro lado, ela suspirou. De quem? Isabela. Ero. Houve um breve silêncio. Tem certeza? Absoluta. O cheiro, a letra. É dela. E o que dizia? Apenas uma frase. Nem todo silêncio é esquecimento. Clara ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Talvez seja a hora de entender o que ela quer.
Você precisa de paz, Maria. E talvez ouvir o que ela tem a dizer seja o primeiro passo. Não sei se consigo, murmurei. Cada vez que penso nela, lembro do que tentou fazer comigo. Mas também lembra da filha que amou, e é essa lembrança que ainda te mantém presa a ela. Desliguei sem prometer nada. Passei o dia inteiro tentando me distrair com o trabalho no instituto, mas a mente insistia em voltar àquela carta. As paredes do escritório, as plantas baixas, os sons da construção, tudo parecia distante. Até o canto das crianças que vinham visitar o local não conseguia aquecer o vazio dentro de mim. À tarde, Clara apareceu de surpresa no canteiro de obras. Trazia 2 cafés nas mãos. Sabia que te encontraria aqui. Quando quer fugir dos pensamentos, vem ver o que está construindo. Sorri de leve. Aqui é o único lugar onde ainda me sinto viva. Ela se sentou ao meu lado, em um banco improvisado de madeira. E é por isso que precisa continuar. O instituto está quase pronto. As paredes estão subindo. Os quartos das crianças já têm forma. Isso é o seu renascimento. Às vezes me pergunto se mereço recomeçar. Todos merecem. Até quem erra. Talvez até Isabela. Olhei para ela, surpresa. Você acha que devo procurá-la? Eu acho que deve decidir o que fazer com essa dor. Continuar fugindo ou transformá-la. As palavras dela ficaram ecoando em minha cabeça o resto do dia. À noite, abri uma garrafa de vinho que estava guardada desde o aniversário de Antônio. Sentei na varanda e, pela primeira vez em muito tempo, falei em voz alta com ele, como se ainda estivesse ali. Antônio, nossa filha voltou a me procurar. Eu não sei o que fazer. Parte de mim ainda a ama, parte de mim quer esquecê-la para sempre. Mas toda vez que tento seguir em frente, algo me puxa de volta. O vento soprou forte e as cortinas se moveram devagar, como uma resposta silenciosa. Peguei o telefone e digitei uma mensagem para Clara, mas apaguei antes de enviar. No lugar disso, escrevi um e-mail curto para o endereço antigo de Isabela, aquele que ela usava quando trabalhava no escritório de turismo. Recebi sua carta. Não entendi o que quis dizer, mas estou disposta a ouvir. Se ainda quiser falar comigo, venha até o Instituto Antônio. Amanhã, às 10. Cliquei em enviar e fiquei olhando a tela por minutos. Meu coração batia rápido, como se eu tivesse acabado de saltar de um penhasco. Na manhã seguinte, cheguei ao instituto cedo. O sol nascia por trás dos andaimes, iluminando o ipê amarelo que eu havia decidido preservar. Os trabalhadores se movimentavam pelo canteiro, e o som dos martelos se misturava ao canto distante de um rádio. Clara chegou logo depois, com expressão preocupada. Você tem certeza disso? Não. Mas preciso de respostas. O relógio marcava 9h55 quando vi uma silhueta se aproximando pelo portão. Era ela, Isabela. Caminhava devagar, usando roupas simples e óculos escuros. Parecia mais magra, mais velha. Quando parou diante de mim, tirou os óculos. Mãe. Aquela palavra me atravessou. Por um instante, voltei a vê-la menina, correndo pela praia, os cabelos ao vento. Mas o momento passou. Por que voltou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Porque não consigo mais fingir que nada aconteceu. Vivi meses com o peso do que fiz. Acordo todas as noites com o mesmo pesadelo. Você me olhando como agora. E o que espera que eu diga, Isabela? Que te perdoo. Ela respirou fundo. Não sei se quero perdão. Só queria que soubesse que me arrependo. Rafael me deixou. Disse que não podia mais viver com isso. Estou sozinha, mãe. Fechei os olhos. Parte de mim queria abraçá-la. Outra parte queria se proteger. O arrependimento não apaga o que você fez. Eu sei. Mas talvez o arrependimento seja tudo o que tenho. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento balançava as folhas do ipê e o som das crianças brincando na rua chegava distante. Por que essa carta agora? Perguntei enfim. Porque vi na internet sobre o instituto. Vi seu nome, sua foto, e percebi que mesmo depois de tudo, você conseguiu continuar. Eu queria te ver, mãe. Só mais uma vez. A voz dela quebrou, e algo dentro de mim também. Você escolheu o seu caminho, Isabela, e eu escolhi o meu. Talvez um dia esses caminhos se cruzem de novo, mas ainda não hoje. Ela assentiu devagar, os olhos marejados. Posso ao menos ver o que está construindo? Perguntou. Deixei que entrasse.
Caminhou pelos corredores inacabados, tocando as paredes como se tentasse entender o que aquele lugar representava. É lindo, disse. Papai ficaria orgulhoso. Assenti em silêncio. Quando ela se virou para ir embora, me entregou algo. Uma pequena caixa de madeira. Encontrei isso entre as coisas dele, antes de sair do país. Acho que deveria ficar com você. Abri a caixa. Dentro havia uma foto antiga de nós três, em preto e branco, tirada na frente do primeiro hotel que abrimos. E uma aliança. A de Antônio. Guardei porque não conseguia me desfazer, mas agora acho que pertence a você. Não consegui responder. Apenas fechei a caixa e olhei para ela. Obrigada, sussurrei. Ela saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, parada, segurando a caixa, sentindo o peso de uma vida inteira entre as mãos. Clara se aproximou devagar. Você está bem? Não sei, respondi. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que algo está mudando. Olhei para o ipê, e entre as folhas, percebi um pequeno broto novo nascendo no galho mais baixo. Sorri, sem entender bem por quê, mas no fundo, sabia. A vida estava prestes a me surpreender outra vez. O dia estava nublado quando recebi o telefonema. Eu estava revisando os relatórios do Instituto Antônio quando o celular tocou. Uma voz jovem e firme falou do outro lado da linha. Bom dia, Dona Maria. Meu nome é Luana Ribeiro. Eu sou uma das bolsistas do Instituto. A doutora Clara me passou o seu contato. Gostaria de convidá-la para conhecer o nosso projeto na universidade. Demorei alguns segundos para responder. Ultimamente, todos os convites me pareciam um lembrete da solidão, mas havia algo naquela voz que despertou minha curiosidade. Que tipo de projeto? Perguntei. Pesquisamos terapias regenerativas para doenças cardíacas. Acredito que vai se interessar. É um trabalho feito com dedicação e esperança. E é um tema que sei que tem significado pessoal para a senhora. Aquelas últimas palavras me atingiram como uma onda fria. Doenças cardíacas. Antônio havia morrido de um ataque fulminante. E, de certa forma, tudo o que eu fazia desde então era uma tentativa de preencher o vazio que ele deixou. Está bem, respondi. Envie-me o endereço. Estarei aí amanhã. Desliguei o telefone e fiquei um tempo parada, olhando o mar pela janela. Não sabia ao certo por que havia aceitado o convite, mas algo me dizia que aquele encontro mudaria mais do que eu imaginava. Na manhã seguinte, dirigi até a universidade. O campus era amplo, cheio de árvores e jovens andando apressados com mochilas e livros. Estacionei perto do prédio de biomedicina. Uma moça de jaleco branco me esperava na entrada. Dona Maria? Perguntou sorrindo. Sim, sou a Luana. É um prazer enorme conhecê-la pessoalmente. A senhora é uma inspiração para nós. A sinceridade no olhar dela me desarmou. Era raro ouvir palavras gentis sem interesse oculto. Ela tinha cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo, olhos vivos e um jeito simples e determinado. Obrigada, querida. Conte-me sobre o projeto. Ela me conduziu pelos corredores claros até um laboratório cheio de equipamentos modernos. O cheiro de álcool e metal se misturava ao som de máquinas ligadas. Estamos desenvolvendo um tecido cardíaco capaz de regenerar áreas danificadas após infartos. A ideia é usar células do próprio paciente para evitar rejeição. Enquanto falava, os olhos dela brilhavam de entusiasmo. Aquilo me fez lembrar de Antônio, que também falava com a mesma paixão sobre tudo o que amava. É impressionante, murmurei. E tudo isso com o apoio do Instituto? Em parte. A bolsa cobre os custos básicos, mas precisamos de mais recursos para ampliar os testes. Sei que não é o foco principal do Instituto, mas achei que a senhora gostaria de conhecer. Mariais. Passamos quase 2 horas no laboratório. Luana explicava cada detalhe com paciência, sem pressa. Havia algo em sua presença que me transmitia paz. Quando terminamos, fomos até a pequena sala de convivência. Ela preparou 2 cafés e me ofereceu um sorriso tímido. Posso ser sincera? Perguntou. Claro. Eu sempre quis conhecê-la. Clara fala muito da senhora. Disse que é uma mulher forte, mas também muito generosa. Acho que uma pessoa assim não aparece por acaso na vida da gente. Sorri, sem saber o que dizer. Clara é uma amiga leal. Ela exagera um pouco. Talvez não tanto quanto pensa. Bebi o café em silêncio, observando-a.
Ela parecia familiar de um jeito que eu não conseguia explicar. Havia algo nos olhos dela, no modo como inclinava a cabeça quando falava, que despertava uma lembrança antiga. Quantos anos você tem, Luana? Perguntei. 25. Nasci em Minas Gerais, mas moro no Rio desde os 18, quando consegui a primeira bolsa para estudar medicina. Medicina, repeti, sentindo uma pontada de orgulho inexplicável. Sim, meus pais sempre me apoiaram. São pessoas simples, mas cheias de amor. Graças a eles, eu acredito que o bem que a gente faz sempre encontra um jeito de voltar. Suas palavras ecoaram dentro de mim. O bem sempre encontra um jeito de voltar. Quando nos despedimos, ela me entregou um folheto com o logotipo do projeto. Obrigada por vir, Dona Maria. De verdade. A senhora não imagina o quanto sua presença nos motiva. Enquanto caminhava de volta ao carro, o vento frio me fez arrepiar. Olhei o folheto mais uma vez. Na parte de trás, uma pequena dedicatória escrita à mão. Para quem transforma dor em esperança. Durante o resto do dia, não consegui tirar aquela jovem da cabeça. Havia algo em Luana que me tocava profundamente, algo que eu não conseguia nomear. Na manhã seguinte, Clara apareceu em casa. Fiquei sabendo que visitou o laboratório da Luana. Sim, respondi. Foi interessante. Ela é uma moça admirável. Clara me observou com atenção. Admirável é uma palavra leve para o que vi em seu olhar agora. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim, disse ela sorrindo. Há algo naquela menina que te comoveu. Fiquei em silêncio. Não queria admitir, mas Clara estava certa. Ela me lembrou alguém. Não sei quem. Talvez. Isabela, quando era criança. Clara desviou o olhar por um momento. Maria, há algo que talvez você devesse saber. Sobre o quê? Sobre Luana. Ela é uma das bolsistas, certo? Sim, mas há mais. Eu não sabia se devia te contar antes. Luana nasceu em Belo Horizonte. Foi adotada por uma família boa, honesta. Quando ela fez 25 anos, pediu acesso aos registros da adoção. Descobriu o nome da mãe biológica. O coração disparou. Clara, o que está querendo dizer? Estou dizendo que o nome da mãe biológica dela é Isabela Nogueira. O mundo parou por um instante. Senti as pernas enfraquecerem. Sentei-me sem dizer nada. Você quer dizer que... Sim, Luana é sua neta. Fiquei sem ar. Todas as lembranças voltaram como um turbilhão. Isabela adolescente, os segredos, as ausências. Eu nunca soube de uma gravidez. Nunca. Meu Deus, murmurei. Ela teve uma filha e nunca me contou. Clara assentiu. Ela era muito jovem, 17 anos. A família do rapaz a convenceu a entregar o bebê para a adoção. Luana nunca soube do resto da história até recentemente. Quando começou a pesquisar, encontrou o nome da mãe e acabou descobrindo o instituto. Foi assim que chegou até você. Aimero mas essa. Envendeiro. Fiquei em silêncio por muito tempo. As palavras simplesmente não vinham. O destino tinha um jeito cruel e ao mesmo tempo misterioso de costurar as linhas da vida. Ela não sabe quem eu sou? Perguntei. Não. Pediu para que eu não contasse até ter certeza de que queria conhecê-la. Queria ver você com os próprios olhos antes de decidir. Olhei para o horizonte pela janela. O mar parecia mais calmo naquele dia, mas dentro de mim uma tempestade começava a se formar. E Isabela? Perguntei. Ela sabe que a filha a procurou? Não. Pelo que entendi, Luana tentou, mas Isabela se recusou a encontrá-la. A dor voltou, familiar e profunda, mas junto com ela, algo novo surgiu. Uma centelha de esperança. Clara, quero vê-la de novo. Mas dessa vez, quero que ela saiba quem eu sou. Tem certeza? Perguntou ela com cuidado. Tenho. O destino trouxe essa menina até mim por um motivo. Não vou ignorar isso. Clara assentiu. Então, eu cuido disso. Enquanto ela saía, voltei a olhar a dedicatória no folheto de Luana. Para quem transforma a dor em esperança. Sorri pela primeira vez em muitos meses. Talvez a vida estivesse finalmente me dando uma segunda chance. Mas o que eu não sabia era que, ao abrir essa nova porta, eu traria de volta não apenas o amor, mas também as sombras que ainda rondavam o nome Nogueira. No dia seguinte, acordei antes do sol. O mar parecia mais sereno do que nas últimas semanas, mas dentro de mim havia uma tempestade.
Eu não dormira quase nada. As palavras de Clara ecoavam como um tambor dentro da cabeça. Luana é sua neta. Caminhei pela casa em silêncio. Toquei o porta-retratos antigo de Antônio, que ficava sobre a lareira, e sussurrei baixinho. Você sabia, não é? De algum jeito, a vida está me devolvendo o que perdi. Por volta das 9, Clara chegou. Trazia um semblante calmo, mas os olhos revelavam a ansiedade que eu também sentia. Falei com Luana, disse ela. Expliquei que você quer vê-la novamente, mas desta vez, com a verdade. Ela aceitou. Meu coração acelerou. Quando? Hoje. À tarde. No instituto. Assenti sem conseguir responder. Clara pousou a mão sobre a minha. Maria. Prepare-se. Ela não sabe tudo. E você também não sabe como vai reagir quando olhar para ela sabendo quem ela é. No caminho até o instituto, o trânsito parecia mais lento. O mundo inteiro parecia andar devagar. As ruas do Rio estavam cobertas por um céu cinza e ameaçavam chuva. Pensei em quantas voltas a vida tinha dado para me trazer até aquele momento. Quando entrei no salão principal, Luana já estava lá. Vestia roupas simples e segurava uma pasta com documentos. Assim que me viu, sorriu, sem saber o peso que aquele sorriso tinha para mim. Dona Maria, disse, aproximando-se. Clara me contou que a senhora queria conversar. Assenti e a conduzi até a sala de reuniões. O cheiro de café recém-passado preenchia o ar. Eu mal conseguia respirar direito. Luana, comecei. Antes de qualquer coisa, quero que saiba que o que vou te contar não muda quem você é, mas pode mudar o que somos uma para a outra. Anne. Ela me olhou confusa. Eu descobri algo sobre você. Algo que talvez você já desconfiasse. Clara me contou uma parte, disse ela baixinho, sobre a minha mãe biológica. Respirei fundo. Sua mãe é Isabela Nogueira, minha filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Luana me encarou por longos segundos. Os olhos, tão parecidos com os de Isabela quando era criança, encheram-se de lágrimas. Isso significa que você é minha neta. Ela levou as mãos ao rosto, respirando fundo, tentando processar. Depois olhou para mim com um sorriso trêmulo. Eu sempre senti uma conexão com a senhora. Agora entendo por quê. Não consegui conter as lágrimas. Aproximei-me e segurei as mãos dela. A vida tem maneiras estranhas de nos unir, mesmo quando tudo parece perdido. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. Era como se o tempo tivesse parado, e todo o peso dos anos se dissolvesse naquele instante. Ela nunca me contou, disse Luana, com a voz embargada. Quando fui procurá-la em Lisboa, ela se recusou a me ver. Disse que essa parte da vida dela estava enterrada. Fechei os olhos, sentindo a dor ressurgir. Ela ainda carrega mágoas, talvez arrependimento. Não sei. Luana respirou fundo. Eu não a odeio. Só queria entender. Saber por que me rejeitou. Ela é uma mulher ferida, e feridas mal curadas às vezes transformam amor em medo. E a senhora? A senhora a perdoou? Olhei pela janela, onde o ipê amarelo do pátio balançava ao vento. Ainda não, mas talvez esteja aprendendo a perdoar agora, através de você. Ela sorriu. E pela primeira vez em muitos anos, senti algo que parecia esperança. Conversamos por horas. Ela contou sobre os pais adotivos, Paulo e Teresa, sobre a infância simples em Minas, sobre como sempre se sentiu amada. Falou dos estudos, da paixão pela medicina e do desejo de retribuir o que recebeu. Eu achava que meu destino era apenas curar corpos, disse. Mas agora percebo que também posso curar histórias. Aquela frase me tocou profundamente. Quando o sol começou a se pôr, convidei-a para jantar em casa. Quis algo simples, apenas nós duas. Durante o preparo da comida, ela insistiu em ajudar, rindo do meu jeito metódico de cortar legumes. Era impossível não se ver um pouco nela. Enquanto cozinhávamos, perguntei: seus pais adotivos sabem que veio me procurar? Sabem. E me apoiaram. Minha mãe sempre disse que família é quem te ama, não quem te coloca no mundo. Ela ficou feliz por eu ter encontrado a senhora. Sorri emocionada. Ela parece uma mulher sábia. É. E disse que quer conhecê-la um dia. Senti um nó na garganta. Depois de tanto tempo cercada por perdas, o simples gesto de alguém querer me conhecer soava como um presente. Durante o jantar,
Falamos sobre tudo. Rimos, choramos, lembramos. Era como se duas almas separadas por gerações finalmente se reconhecessem. Depois, sentamos na varanda com chá e um álbum de fotos antigo. Mostrei a ela imagens de Antônio, de Isabela criança, das viagens que fizemos. Ela era linda, disse Luana, observando uma foto da mãe adolescente. Era. E te parece muito com ela. Mas tem algo que Isabela perdeu no caminho e que você carrega com naturalidade. O que seria? A bondade. Ela abaixou o olhar, visivelmente emocionada. Posso ficar com essa foto? Perguntou, apontando para uma imagem em que Isabela, ainda menina, abraçava Antônio. Claro. Pertence a você tanto quanto a mim. Marmaiou. O relógio marcava quase meia-noite quando ela se levantou. Preciso ir. Tenho aula cedo amanhã. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela me abraçou forte. Obrigada, vó. Aquela palavra atravessou todas as cicatrizes. Fiquei sem voz. Apenas retribuí o abraço, sentindo as lágrimas escorrerem. Quando ela partiu, fiquei parada na varanda por um longo tempo, olhando o horizonte escuro. O mar refletia a lua em pequenas ondas prateadas. Obrigada, Antônio, sussurrei. Você me trouxe de volta à vida, de um jeito que eu nunca imaginei. Nos dias seguintes, Luana passou a visitar o instituto com frequência. Trazia ideias novas, ajudava nas reuniões e logo conquistou todos com seu entusiasmo. Os funcionários a chamavam de a Pequena Nogueira, sem saber o quanto aquele apelido era verdadeiro. Mas o destino, mais uma vez, não me deixaria viver em paz por muito tempo. Numa tarde chuvosa, enquanto eu revisava documentos, Clara entrou apressada na sala. Seu rosto estava pálido. Maria, disse ela, fechando a porta atrás de si. Acho que você precisa se sentar. Por quê? O que aconteceu? Ela respirou fundo. Recebi uma ligação de Lisboa. É sobre Isabela. Meu coração parou por um instante. Ela está hospitalizada. Um colapso. E pediu. Pediu para falar com você. O som da chuva batendo nas janelas parecia ecoar como um relógio marcando o tempo do passado. Senti as pernas tremerem. Quer me ver? Perguntei quase num sussurro. Sim, disse que não tem muito tempo. Fiquei em silêncio, olhando pela janela. Lá fora, o ipê balançava com o vento, e entre as gotas, percebi que os galhos floresciam novamente. Talvez a vida estivesse me chamando para o último acerto. A chuva não parava desde a madrugada. O som das gotas batendo nas janelas parecia marcar o compasso do meu coração, que insistia em acelerar a cada minuto. Desde o telefonema de Clara, eu não conseguia pensar em outra coisa. Isabela, minha filha. O mesmo nome que por anos foi sinônimo de dor e culpa, agora voltava a me chamar. Passei a manhã inteira sentada no sofá, olhando o mar pela varanda. As ondas quebravam violentas, e pensei que talvez o oceano entendesse melhor do que ninguém o turbilhão dentro de mim. Quantas vezes ele destrói para, logo depois, recomeçar? Por volta das 11, Clara chegou. Já comprei as passagens, disse, colocando a mão sobre a minha. O voo sai às 6 da tarde. Assenti em silêncio. Não havia mais espaço para dúvidas. Maria, tem certeza de que quer fazer isso? Não é mais uma questão de querer, Clara. É uma questão de paz. Se ela me chamou, é porque algo dentro dela ainda me reconhece como mãe. E eu preciso ir. O voo para Lisboa pareceu mais longo do que todas as viagens da minha vida. As lembranças vinham e iam como relâmpagos. O nascimento de Isabela, o primeiro dia de escola, o olhar dela no altar no dia do casamento. E depois, o veneno, o medo, o adeus. Tudo misturado, como um filme que eu não podia pausar. Quando o avião pousou, o céu estava cinza. Clara me acompanhou até o hospital. O cheiro de desinfetante e o som constante das máquinas me fizeram sentir pequena, vulnerável. A enfermeira me conduziu até o quarto. Ela está acordada, mas fraca. Fale com calma. Abri a porta devagar. Lá estava ela, Isabela, mais magra, pálida, com os cabelos curtos e os olhos fundos. Mas ainda minha filha. Ela me olhou e por um momento não disse nada, apenas chorou. Mãe, esse furados, varu demais adendaram maies. Essa palavra, depois de tanto tempo, soou diferente. Não como acusação, nem como lembrança. Soou como pedido. Aproximei-me da cama.
Sentei ao lado dela sem tocar. Estou aqui. Não pensei que viria. Nem eu. Mas quando Clara me disse, não pude ficar longe. Ela respirou com dificuldade. Achei que morreria antes de ter coragem de te chamar. Por que esperou tanto? Porque a vergonha era maior que a saudade. Fechei os olhos. Lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Não quero morrer com ódio entre nós, mãe. Eu fiz coisas horríveis. Eu sei. E nada que eu diga vai apagar o que fiz. Mas cada noite, desde aquele dia, eu me vejo colocando o pó naquele copo. E me odeio. Você já foi punida, Isabela, disse eu, a voz embargada. Pela vida, pelo arrependimento. Não quero mais ver você presa a isso. Eu só queria entender por que ainda veio. Porque sou sua mãe. E o amor de uma mãe, por mais ferido que esteja, nunca deixa de existir. Só se transforma. Ela segurou minha mão com fraqueza. Eu vi o instituto, vi as reportagens. Você conseguiu fazer algo bom. Eu não merecia ser parte disso, mas fico feliz. Você sempre foi parte, mesmo sem saber. Cada tijolo daquele prédio carrega uma lembrança nossa. E agora, uma nova geração vai nascer dali. Sua filha está entre elas. Os olhos dela se arregalaram. Luana, ela te contou? Sim. E sei que você se recusou a vê-la. Mas ela te ama, mesmo sem te conhecer. É tudo o que você poderia ter sido, Isabela. Corajosa, generosa, cheia de luz. Isabela chorou. Eu queria tanto ter sido diferente, mãe. Queria ter amado como ela. Você ainda pode. O amor não tem prazo. Ficamos em silêncio por longos minutos. A chuva batia forte na janela e o som do monitor cardíaco preenchia o quarto. Então ela me olhou com um sorriso cansado. Você me perdoa? Segurei o rosto dela entre as mãos. Desde o dia em que te perdi. Eu só precisava lembrar como era te amar sem medo. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu lentamente. Obrigada, mãe. Senti a mão dela relaxar na minha. Por um segundo, o tempo parou. O monitor apitou baixo e a enfermeira entrou apressada. Mas eu já sabia. Minha filha tinha partido. Não com culpa, mas em paz. Dias depois, voltei ao Brasil com o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque finalmente havia dito tudo o que precisava ser dito. Pesado porque sabia que, de agora em diante, o silêncio seria definitivo. Luana me esperava no aeroporto. Quando me viu, correu em minha direção e me abraçou. Eu soube, sussurrou. Ela te amava, Luana, mesmo sem conseguir mostrar. Eu sei, vó, e quero honrar isso. Tudo o que sou, devo a vocês. Dos noves por avisarem a lhe exemplicar-os. Sorri entre lágrimas. Não nos deve nada, só viva. E continue espalhando o amor que nós demoramos tanto para aprender. Meses se passaram. O Instituto Antônio foi inaugurado numa manhã ensolarada de abril. Crianças corriam pelos corredores, e o som de risadas preenchia o espaço que antes era apenas concreto e sonho. No pátio central, o ipê amarelo florescia mais bonito do que nunca. Clara discursou, mas eu quase não ouvi as palavras. Estava emocionada demais observando Luana distribuir brinquedos e abraços, com o mesmo sorriso que Isabela tinha quando pequena. Depois da cerimônia, sentei sob a sombra do ipê e olhei para o céu. Antônio, você tinha razão. O amor não morre. Ele muda de forma, mas nunca desaparece. Clara se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. Você conseguiu, Maria. Transformou o veneno em flor. Sorri. Não foi só eu. Foi o tempo. Foi o perdão. E foi o amor. Esse teimoso que insiste em voltar. Hoje, quando olho para o mar, já não vejo dor. Vejo reflexos de tudo o que vivi. Aprendi que o perdão não é um presente para quem errou, mas uma libertação para quem sofreu. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria essa. Não espere o tempo apagar as feridas. Cure-as com o amor que ainda resta. A vida é curta demais para guardarmos rancor. E se essa história tocou o seu coração, se você acredita que o amor pode renascer até das maiores tragédias, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precise acreditar de novo na força do perdão. Porque no fim, o que realmente importa não é o que perdemos, mas o que conseguimos reconstruir a partir das ruínas. E foi assim que eu, Maria Nogueira,
encontrei a paz não no esquecimento, mas no amor que sobreviveu a tudo.